Eu queria começar nessa noite lendo um pedaço do texto de Ellen White, onde ela deixa bem claro, intitulado assim: "Que farei para herdar a vida eterna?" E ela começa falando o seguinte: Jesus morreu para salvar o seu povo dos pecados deles, e redenção em Cristo significa cessar a transgressão da lei de Deus e estar livre de todo o pecado. Nenhum coração que é incitado pela inimizade contra a lei de Deus está em harmonia com Cristo, o qual sofreu no Calvário para vindicar e exaltar a lei diante do universo. Em 1890, começa também a examinar a aparente discordância no texto de Tiago, onde fala sobre obras, e o texto também de Paulo, onde fala sobre a fé, onde parece que ambos os textos chegam a entrar em choque em si. Logo após, descobre-se também que os textos não se contradizem. O primeiro texto encontra-se somente para nós nos situarmos, não para nós abrirmos, porque não está aqui o texto, mas o primeiro texto encontra-se em Tiago, no capítulo 2, verso 18, e o texto de Paulo encontra-se em Romanos, no capítulo 3, no verso 28. São os dois textos que aparentemente se contradizem, mas quando nós olhamos para o contexto, não há contradição. Primeiro, que a Bíblia não se contradiz, mas logo depois percebemos que os dois textos se completam. Mas Ellen White, falando em 1890, intitulando o seu sermão como "O que farei para herdar a vida eterna?", entendemos agora que sempre foi essa a pergunta de todos nós: o que faremos para herdar a vida eterna? Amigo, porque você sabe, a nossa caminhada aqui nessa terra é para rumo ao lar celestial. Nós queremos ser salvos, nós almejamos ser salvos. Eu não sei você, mas eu sonho um dia que eu vou poder abraçar o meu Jesus e poder contemplar a sua face. Eu não sei você. Eu tenho certeza que aqui existem corações cheios e transbordantes de ansiedade para esse momento. E Ellen White entendia que ali também existiam várias pessoas assim. Mas a grande pergunta das pessoas é o que elas iriam fazer para herdar essa tão almejada vida eterna, o céu. Eu queria ilustrar esse sermão de Ellen White também com a história muito conhecida de todos nós, que fica em Gênesis, no capítulo 4. E aprendendo com a história de Caim, nós vamos entender que a fé e as obras, elas devem andar de mãos dadas, coisa que Caim não entendeu. Gênesis capítulo 4, verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte, acompanha comigo, nós vamos ler alguns versos. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi o quê? Pastor de ovelhas. E Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste?
a voz do sangue de teu irmão, clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Depois o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de noite. A primeira janela que nós temos que abrir aqui é que esse sinal de Caim ninguém sabe qual é. Dá a entender-se pela leitura bíblica que é um sinal visível, mas nós não podemos falar qual sinal é esse. A Bíblia não deixa claro em nenhuma revelação. Qualquer tentativa de explicação é mera conjectura. Nós não sabemos que sinal é esse. Fechando essa janela, fechando esse parênteses, entramos então na história de Caim. Você sabe que todos nós devemos tomar escolhas para nós, fazermos escolhas, decidirmos. E com Caim e Abel não foi diferente. Caim e Abel, eles tiveram que decidir, tomar posições, tomar postura em sua vida. Abel escolheu ser pastor, Caim escolheu ser lavrador. Não existia nada de errado nisso, e nós sabemos disso. Era a vontade de Deus para Caim ser lavrador? Não sei, nós não sabemos. Mas até então não existe nenhum pecado intrínseco, não existe nenhum mal nisso. Não era pecado, foi uma escolha. Se era a vontade de Deus, sim ou não, nós não sabemos, mas era escolha. E outra coisa que nós devemos ter na nossa mente é que as nossas escolhas, elas têm um potencial muito grande que nós nem imaginamos. Pensa você comigo, eu poderia ter feito outra faculdade. Se eu tivesse feito outra faculdade, eu não estaria aqui. Mas esse momento, ele aconteceria. Melhor, diferente, não sei, mas ele aconteceria. Mas não seria pastor Renato, seria outra pessoa, outro pastor. Nesse momento aconteceria. Não esqueça, as nossas escolhas têm um potencial que nós não conseguimos imaginar. As consequências das nossas escolhas, elas reverberam, elas não ficam somente conosco, elas reverberam. E muitas vezes atingem várias pessoas. Caim foi ensinado por sua mãe e por seu pai da mesma maneira que foi ensinado a Abel. Talvez algo diferente. Lógico, a educação dos filhos, elas não devem ser iguais. Os filhos não são iguais. A educação dos filhos, ele não disse que elas devem ser distintas, a fim de que supra a necessidade de cada um. A educação de Caim e de Abel foi uma educação de amor, uma educação voltada para o Criador. Sabe, às vezes quando nós começamos a falar sobre Caim e Abel, nos vem um grande preconceito quando nós falamos de Caim. Porque se você fosse brincar de Caim e Abel, você ia querer ser o Abel, por mais que o Abel morreu. Você não ia querer ser o Caim, porque o Caim, ele vai para o inferno. Nota, ir para o inferno é só um modo de falar. Certo? Nós temos um certo preconceito muito grande, mas nós não entendemos a história de Caim. Tenta acompanhar comigo o raciocínio. Caim, ele foi o primeiro rebento nascido de mulher. Tenta acompanhar conosco o contexto da história. Era o contexto da queda. O homem tinha pecado. O pecado tinha adentrado agora ao mundo. O mundo estava cheio e contaminado agora. O homem tinha se afastado de Deus. E ali, quando o homem ia ser expulso do Éden, houve a primeira promessa evangélica, o proto-evangelho, Gênesis 3,15, o Salvador que nasceria de quem? Da mulher. E Eva ficou com isso na cabeça. Adão também ficou com isso na cabeça. Caim cresceu ouvindo isso. Amigo, para Caim, ele era o Messias. E ele era o primeiro ser humano nascido de mulher.
ele era a atenção dos seus pais. Se Caim caísse, Eva corria desesperada atrás para ajudar Caim. Os anjos, os mundos não caídos, voltaram-se os seus olhos e viam uma criança inocente brincando, correndo. Foi essa a educação de Caim. Até então aparecia Abel. E aí, eu tenho que dividir a atenção agora. E aí eu tenho que entender que eu não sou o Messias esperado. Eu tenho que entender que não sou eu que vou redimir o pecado do meu pai e da minha mãe. Eu tenho que entender que eu vou ter que olhar para o Éden e vou ver que um dia o meu pai e a minha mãe estavam lá, e hoje eu, o meu pai e minha mãe, e agora o meu irmão, já não estamos mais. Caim começou a crescer isso. E aí Caim tomou outra escolha, a segunda escolha de Caim. A Bíblia nos conta que eles foram oferecer ao Senhor, como de costume se fazia. E você sabe, a fim de haver perdão de pecados, tem que ter derramamento de sangue. E nesse momento, Adão e Eva contavam para Caim e Abel o que eles tinham que fazer, tinham que imolar o cordeirinho, e eles sabiam disso. E naquele momento existia um altar bem perto da porta do Éden. E eles ali apresentavam um cordeiro. E a Bíblia nos conta que Abel, ele foi levar o quê? O melhor do seu rebanho. Lá vem Caim mais atrás. E Caim deve ter olhado para Abel e falado: afaste um pouco. E colocou lá uva, maçã, melancia e tudo quanto foi o melhor da terra, que a terra produziu. Era o melhor. Ele falou: é isso que Deus quer, o melhor. E colocou essa. A oferta ela não foi consumida, a oferta não foi aceita. Quando a oferta ela era aceita, ela era consumida. O Senhor consumia. A oferta não foi consumida, a oferta não foi aceita. E naquele momento Caim ficou desesperadamente triste. O seu semblante descaiu. A Bíblia no original dá uma ideia de que o seu semblante já não havia mais nenhum sorriso. E não era de virar as costas de onde ele estava e ir embora, não. Era de tempo. A Bíblia narra isso. E amiga, deixa eu falar uma coisa para você. Não interessa o que nós achamos na adoração. O que nós achamos, o que nós queremos para Deus, tanto faz, tanto fez. Quando nós falamos de adoração, nós devemos adorar a Deus como Deus quer, e não como nós achamos melhor. Nós não apresentamos o nosso melhor para Deus. Nós apresentamos para Deus o que Ele quer. Nós louvamos a Deus como Ele quer. É assim que deve ser a adoração a Deus, como Deus quer, e não como nós achamos melhor. Oferecer o melhor para Deus é ideia pagã. É ideia pagã. Nós devemos dar o nosso melhor naquilo que Deus quer que demos a Ele. Mas querer oferecer o nosso melhor a Deus é ideia pagã. É colocar nos braços de Moloque o primogênito. A força dos nossos filhos. É essa a ideia de oferecer o melhor para Deus. Eu espero que você entenda o que você está falando. Nós adoramos a Deus como Deus quer. E Caim não entendeu isso. E aí entramos agora no que Ellen White diz. No que Ellen White diz no início do seu sermão. Caim não entendeu que era o sacrifício do cordeiro que ia perdoar os seus pecados, ia lavá-lo dos seus pecados. Caim não entendeu que não era ele mesmo que ia fazer com que os seus pecados fossem perdoados, que os seus pecados fossem escondidos, que os seus pecados fossem apagados. E Caim saiu naquele momento desesperado. E aí Caim teve que fazer a sua terceira escolha.
Porque naquele momento, ao olhar o seu irmão e vendo o fogo descer sobre a oferta do seu irmão, o seu coração encheu-se de inveja. E o que se passava, às vezes eu fico imaginando na cabeça de Caim, é que a minha oferta não foi aceita por causa dele. Porque se ele não existisse, a minha oferta seria aceita. Aquilo se passava na cabeça de Caim. Foi no momento que ele tomou a terceira decisão, terceira escolha. Chamou Abel para o campo e levantou-se contra Abel e matou Abel. E no momento que ele matou Abel, eu fico imaginando, quando a Bíblia usa uma força de expressão, uma figura de linguagem falando, e a terra abriu-se para receber o sangue de Abel, eu fico imaginando quão impactante foi essa cena, porque Caim nunca tinha visto alguém morrer. Caim nunca tinha visto um ser humano naquele momento perder a vida. Eu fico imaginando quão impactante foi aquela cena do próprio Caim matando seu irmão, e depois dele terminar de bater, sei lá do que, Caim, ele fica olhando para suas mãos ensanguentadas e para o corpo do seu irmão Abel jogado no chão. Mas a escolha de Caim aconteceu nesse momento. O problema de Caim não foi ter matado o seu irmão. Não foi ter matado o seu irmão. Pastor, então matar não é um problema? Não, não é isso que eu quero dizer. Às vezes a gente fala assim, vai que alguém sai por matando a gente. Quando nós falamos que o problema de Caim não foi matar o seu irmão, foi porque quantas pessoas mataram